Hoje você vai aprender. Hoje falaremos da parte 2 de estrelas errantes. Na parte 1, eu comprovo cientificamente que Marte, Júpiter, Vênus, as estrelas que estão no céu, nada mais, nada menos que são anjos. Não são planetas imensos, mas sim energia que é simulada no plasma. Porque o universo ele é plasmático se você acompanha os meus vídeos, tá? E esse fenômeno é chamado de sonoluminescência, tá? Que aí eles são ativados, as energias no céu desses anjos brilham devido à condição plasmática. Na parte 1 eu falo sobre isso. A parte 2 eu vou explicar sobre os meteoros, como é possível ter água no firmamento, como é possível a existência de tudo isso que eu digo aqui para vocês e as partes bíblicas que comprovam isso aqui. Nós estamos falando de cosmologia bíblica aqui, tá bom? Não estamos falando da Naja. Não estamos falando aqui de Apolo 11, né, que é erguida aos céus com um cabo de ferro, né? Não estamos falando de simplesmente naves espaciais que pousam na Lua com papel alumínio, o ângulo de luz das fotos são absurdas e improváveis. Então nós estamos falando verdadeiramente da ciência aqui. Né? Não de especulismo nem de satanismo, como esses caras pregam aqui, tá? Então você vai entender sobre esse assunto. Só que antes de iniciar o vídeo, é evidente, tá? Conheça o meu trabalho, tem links na descrição. Há um preço acessível para você deixar de ser formiga operária. 90% do meu trabalho é a minha consultoria. Então você recebe material de apoio, que é mais de 100 aulas lá no Como Vencer Todas. Porém, 90% é a minha consultoria. Você recebe meu contato pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. De repente, pode ser que seja a melhor coisa que aconteça na sua vida, tá? E, claro, né, o Telegram. Vai ter um dia aqui, meu irmão, que esses caras não vão dar mais voz para mim. É como eu digo para vocês, o YouTube, ele, por enquanto, ele não tá enchendo o meu saco. Por quê? Porque, por enquanto, ele tá preocupado com política, questões sociais, de repente um homem não é mais homem, é um transformer. Então, o YouTube está preocupado com outros viés. Mas quando acabar a preocupação com outros viés, eles vão se voltar naqueles que são cristãos verdadeiros, naqueles que aceitam a palavra de Cristo fielmente. Então, assim, para você poder acompanhar o meu trabalho, acompanhe pelo Telegram, não te custa nada. Se você realmente dá valor para o meu conteúdo, participe do Telegram, comece a receber meu conteúdo por lá, porque no YouTube um dia você pode entrar e não encontrar mais o meu canal. Já aconteceu isso com um monte de gente aqui, eu acho importante você entender isso aqui, tá? Então hoje nós falaremos da parte 2, esse e-book que você está vendo agora aí, ele está disponível no Telegram gratuitamente para você, é um material de apoio que eu deixo para os alunos aqui poderem estudar, tá? Olha só, eu vou dar um recado bem rápido aqui. Muita gente vem falando para mim o seguinte, olha, o nome de Deus é Yahweh ou Yahweh, né? Que é o nome de Deus, todo animal canta, não sei o quê, e que o DNA humano, né? Que simplesmente o DNA humano tem a assinatura de Deus. Yud, Re, Vav, Re, né? 10656 ou 10565, né? Que é a interpretação lá do hebraico, que o DNA, o nosso DNA está escrito Yahweh, né? Muita gente fala isso. Deixa eu explicar uma coisa. A única coisa que está escrito no corpo humano é 666. O ser humano é feito de carbono. A estrutura molecular do carbono é 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. É a estrutura... O corpo humano, 19,9% do corpo humano é feita de carbono. Carbono. E o carbono tem uma estrutura atômica, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Sabe contar? 6, 6, 6. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Quando você pega Apocalipse, eu já dei essa aula em cosmologia bíblica aqui, fala assim, aquele que quiser saber o nome da besta, que calcule o seu número, pois é número de homem. Por que o apóstolo João falou que o seu número é 666, mas antes de falar 666, o apóstolo João falou assim, pois é número de homem. Por que você acha que ele falou, pois é número de homem? Porque dentro de você existe uma estrutura de carbono que é 666. A estrutura molecular do carbono é uma pirâmide, só para te avisar. Aí eu te faço uma pergunta, qual a assinatura que você acha que está no corpo humano aqui? Qual a assinatura que você acha? Ah, mas é porque o nome Yahweh está no DNA. Quem não me garante que o corpo humano que nós estamos usando hoje está defasado? Quando você olha
A Bíblia, na Antiga Aliança, Adão, Eva, você olha os antigos, na era pré-diluviana de Noé, os caras viviam 600, 700, 800, 900 anos. E o calendário deles era o calendário lunar, que posteriormente virou o calendário hebraico e judeu. Então eles observavam os astros, as estações do ano, igual a gente faz aqui. Então um ano na era pré-diluviana era o mesmo ano que o nosso. Então como é possível que os caras viviam 1000 anos? Por exemplo, tem livros judaicos que eles falam que a força de Adão era semelhante à força de 10 homens. Quando você pega Nimrod, por exemplo, todos os contos de Nimrod adestrava leões. Você cuida do seu chihuahua, Nimrod cuidava de leões. Como era possível no ser humano passado, o ser humano ter uma estatura de 6 a 8 metros? Como era possível? Aí vão dizer que é um fenômeno de gigantismo controlado? Aí quando você vê Gênesis 6, os santos sentinela enamoraram das mulheres, deram origem a gigantes. Quando você vê Gênesis 6, os anjos caídos, eles se reproduziram com mulheres. Dali saiu o DNA estranho. Quem não garante que o DNA que você está usando no seu corpo hoje, parte dele, não todo, parte dele é estranho? Quem não garante que esse nome que está no seu DNA seja o nome do diabo? Porque você, olha só que coisa interessante. Você chega, por exemplo, num cara que é judeu, ortodoxo, o cara que realmente estuda a Torá. O cara não é qualquer judeu, é um verdadeiro, é um cara exímio. A gente pode chamar esse cara de verdadeiro israelita. Aí você fala para ele assim, o meu Messias, dando exemplo, o meu Messias é Yahushua. Ao judeu, que bonito, é isso aí. Aí você chega, por exemplo, pro pessoal do Islã e conta essa história do DNA e fala assim, o meu Deus é Yahweh. Aí o cara do Islã fala assim, nossa, que bonito, esse cara tá aprendendo tudo. Vai você falar que o seu Deus é Jesus. Fala pros caras assim, o meu Deus é Jesus Cristo. Vamos ver que o cara do Islã e do judeu vai falar, não, você tá errado. Por que que eles aceitam Yahweh, Yahweh e não aceitam Jesus? Por quê? Porque de repente o nome de Jesus seja o correto. É simples assim. Quando você pega a chave menor de Salomão Goética, Salomão está aprisionando Yahweh. E inclusive nesse livro está lá a palavra etimológica, Yahweh, Yahweh. Então como é possível Salomão, um homem que caga, peida e mija, rota, tem CC, sangra, é mortal, morre, como um cara é possível que ele aprisione um Deus? Como seria possível Salomão aprisionar um Deus? Porque o livro Chave Menor de Salomão, ele ensina rituais para aprisionamento de demônios. E um dos demônios, que ele vulgarmente chama de anjo do norte, chama-se Yahweh. Como é possível? Por exemplo, o Cabalon, ele foi originado dos egípcios. Quando Moisés veio com aquele povo todo peregrinando ali, não só veio o povo que nós chamamos de israelita, mas que são os hebreus, mas veio egípcios junto com eles. E bastou Moisés ficar 40 dias no Monte Sinai para os caras já começarem o culto de adoração aos deuses egípcios. Por exemplo, a palavra Yahweh é uma palavra egípcia. Tá bom? Por exemplo, a esposa desse deus Yahweh no Egito é chamado de Anat Yahweh. Aleister Crowley ele tem rituais de invocação de Yahweh, tem rituais de invocação de Anat Yahweh. Aí eu te faço a pergunta, Aleister Crowley ele é simplesmente tido como o maior bruxo de todos os tempos. Ele declaradamente é um satanista. Por que que ele escreve livros com o nome Yahweh? Por que que você encontra rituais de feitiçaria com o nome Yahweh? Me explica. Esse é o nome que você quer acreditar mesmo? Aí eu te faço a pergunta, por que que eles não invocam os demônios com o nome de Jesus? Porque você sempre vê Yud, Re, Vav, Re. E aí tem pentagramas, hexagramas de invocação demoníacas com Yud, Re, Vav, Re. Aí eu te faço a pergunta, por que que não tem pentagramas com o nome Jesus Cristo? Por que que não tem? Mas a letra J foi inventada. Ô, seu animal, já existia a fonética da letra J. Ela foi transliterada. Porque o som de J é o som de dois Is prolongados. Então o nome antes era Jesu. Eles chamavam de Jesua. Tá? Essa palavra A veio por a vila de Sinop. Que, olha só, o cara foi tão sacana que ele era... não estou dizendo que todo judeu é ruim. Geralmente o povo judeu não tem nada a ver com isso. Mas o Avila de Sinop, tá? Ele era judeu, ele foi batizado pelos apóstolos de Cristo.
ajudou a traduzir a Bíblia no idioma grego. E aí, passou-se mais ou menos 8 anos, começaram a perceber que a Vila de Sinop estava alterando o nome de Jesus. Porque o nome era Jesus, que vem de José, derivação. Jesus, eu sou, Jesus. Aí a Vila de Sinop falou assim, não, quer saber de uma coisa? Esse nome tá errado, porque o Deus tem que ter alfa. Tem que ter a letra alfa. Aí colocou Jesua. Aí veio um cachaceiro, ladrão, salafrário, e fez a reforma portuguesa. Então, por exemplo, Jesua, a letra A no final veio para a Vila de Sinop. Aí de Jesua virou Yeshua. Porque simplesmente começaram a falar, não, agora o som de Y é um outro som. Não é mais o som de J. Aí virou Jesua. Aí você começou a conhecer como Yeshua. Você começou a conhecer o nome como Yeshua por causa desses erros. Era Jesua, isso por causa de a Vila de Sinop que errou a letra A. E antes de a Vila de Sinop era Jesus. Aí eu te faço uma pergunta, por que você acha que o nome sempre foi Jesus? Você expulsa demônio com o nome de Jesus. Você consegue milagres com o nome de Jesus. Consegue milagres. E você ainda duvida desse nome? Se você duvida desse nome, esse canal aqui não é para você. Se você duvida desse nome, a salvação não é para você. Nunca foi. Você será cuspido e arrotado no dia do juízo final, se você duvidar do nome de Jesus. Eu duvidei. E teve que vir uma intervenção divina de Jesus para provar para mim que era verdadeiro. O nome de Jesus salva. Ai de você alterar isso. Porque todo pecado será perdoado, de menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o próprio Criador, ao qual se revelou Jesus. Jesus. Eu sou. Aramaico e hebraico. Depois eles começaram a modificar a coisa. Toma cuidado, meu irmão. O nome de Jesus sempre foi Jesus. O demônio treme com esse nome. Agora, se você duvida do que eu falo, se emboque numa floresta, ande numa floresta, meia-noite, não, 3 horas da manhã, o horário dos demônios. Emboque numa floresta e sai gritando. E sai gritando. E arruxa, vai lá, faça. Vamos ver o que vai aparecer na sua cabeça. Pois é. Então não duvide do nome de Jesus, tá? Eu venho falando isso aqui pra você porque realmente as pessoas não fazem ideia, não acreditam no próprio nome, mas esse nome salva. Se você duvidar do nome de Jesus, Jesus duvidará de você, tá bom? No dia do grande dia do juízo final, tá? Bom, falando disso, o que é importante eu falar aqui pra você, tá? Olha só, nós falamos sobre estrelas errantes. Nós falamos, eu provei que Marte, Júpiter, toda essa estrutura que eles falam para você são CGIs. Na verdade, são pontos energéticos no céu. O universo ele é plasmático. O universo ele é um fluido plasmático de alta temperatura, tá? Cujas matérias presentes nesse ambiente controlado chamado Terra não são capazes de suportar. Então, tudo no universo é plasmático. 99,999% do universo é plasmático. Somente os ambientes controlados, que a Terra, a cosmologia da Terra, é que não é plasma. Mas, claro, tem um dia que vai se desenrolar aí, os céus se abrirão e todos os segredos serão revelados, tá? Aí começou, eu contei a história da P900 aqui. Aí começaram a pegar outras câmeras e começaram a fazer a estrutura do espaço. Vamos começar a analisar como é que as estrelas se movem. Vamos começar a analisar as constelações, como que elas se movem. E começaram a fazer isso. Aí existe um fenômeno chamado Motionless Earth, né? Que é o quê? Eles colocam uma câmera e essa câmera vai fazendo a time-lapse das estrelas. E a time-lapse das estrelas, com a estrela polar no centro, é exatamente um círculo perfeito. Aí começou-se mais problemas, porque esse fenômeno é passivo de ser estudado. Como é possível as estrelas estarem fazendo um círculo perfeito se nós viemos do Big Bang, dos macacos veganos? Como é possível? Você tem aqui o início de tudo, uma explosão. Explosão, expansão é a mesma coisa. Tudo aquilo que se explode faz expansão. Então aquilo que se expandiu, ele não se expandiu em linha reta. Nós não estamos vivendo 2 dimensões ou uma dimensão para a coisa só ir para um lado. Nós estamos vivendo um ambiente que é tridimensional. Na verdade, até mais que isso. Então, a explosão vai para todos os lados. Ela vai para cá, vai para lá, vai para lá. Então, é uma explosão. Ou seja, se é uma explosão, ela tem uma velocidade. Então, qual que é a velocidade em relação ao eixo do universo das estrelas?
Segundo os dados oficiais da NASA, 992 mil quilômetros por hora. Escute bem, 992 mil quilômetros por hora. Como é possível, numa explosão, as estrelas estarem 992 mil quilômetros por hora nessa velocidade e quando você filma estarem perfeitamente alinhadas? Aí você fala, mas não, isso aí, Humberto, é porque você analisou só o dia, você deveria ter analisado milênios. Você pega a análise da estrela polar dos maias, dos egípcios, as estrelas estão exatamente no mesmo lugar, 3, 4 mil anos. Só que você tem 992 mil quilômetros por hora, né, que em 4 mil anos daria uma distância absurda. Então as estrelas não poderiam estar nos mesmos locais. E aí, o que você tem? O conhecimento que nós temos hoje chamado heliocêntrico, que é o que te ensinam na escola, eles mostram para você esse modelo aqui, ó. Para você poder acreditar, nas mentiras que lhes são contadas, eles colocam primeiro, né, a Terra Parará-Pururu plana no livro de história, com um barquinho caindo. Tem sempre um barquinho caindo e um professor cracudo zombando da Terra Parará-Pururu plana, né? Aí, logo em seguida, eles mostram esse sistema para você. Nossa, que bonito, que bonito. Um sol e tudo rodando em volta. Que bonito, que bonito. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, isso aí é CGI, não é real. Isso aí não é uma foto, isso aí é só o que eles dizem ser. Aí você olha para aquilo ali e fala, não, que bonito, né? Tá tudo rodando. Eu falei, meu irmão, mas como é que pode estar tudo rodando assim se foi uma explosão? Então, se foi uma explosão, a coisa não poderia estar rodando assim. A coisa, se ela é uma explosão, ela deveria estar rodando mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Ou seja, em relação ao eixo do universo, onde começou o Big Bang, ela tem que estar numa certa velocidade. E depois, as estrelas tudo rodando junto. E você vê isso na prática? Não, você não vê isso na prática. Então o modelo heliocêntrico é um modelo que não consegue dizer. A prova que você tem do Motion Earlies é completamente diferente do que ensinam para você. Aí começa a ficar a dúvida. Será que os maias, os egípcios, os chineses, a cultura nórdica, os hebreus... Por que todo mundo falava que a Terra era imóvel? Que era o centro do universo? Aí, de repente, não, uma empresa cujo nome é NASA, que a tradução transliteral é mentir, está dizendo que não é. Ah, e eu vou acreditar numa empresa que chama mentira. Que delícia! Que delícia, né? Se o Serginho Malandro tivesse criado a NASA, talvez tivesse mais relevância para mim. De repente, o palhaço... você coloca ali o Gonzaguinha, por exemplo, seria mais interessante para mim. Quem sabe, por exemplo, eles não inventam uma nova teoria de patos intergalácticos. Que simplesmente o eu ser superior criou patos imensos e somos peido. O pato deu um peido que gerou uma nebulosa, nós estamos dentro de um peido de um pato. É mais fácil de eu acreditar nisso do que essa lorota que me é contada. Então, simplesmente, o que eu estou dizendo para você é que não bate. As estrelas são anjos. E são anjos o quê? Aprisionados. Quando você começar a ver as estrelas do céu caindo, meu irmão, como é dito na Bíblia, aí que vai bater na bunda. Aí que a coisa vem. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu chego e falo para as pessoas o seguinte, olha só, eu vou ler e vou explicar, tá? Isso aqui é Enoque. E lá eu vi 7 estrelas, semelhante a grandes montanhas. E como espírito suplicando-me. Oh, peraí. Estrelas suplicando como espírito? Que coisa estranha, não? Vamos ver. Então o anjo me disse, esse lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Prisão para estrela? Estrela pedindo misericórdia? Peraí. Tá entendendo? Até a consumação do céu, quando as estrelas estão caindo e os poderes celestes serão abalados. Então você vê o quê? O que é estrela? Anjo aprisionado. Segundo o livro de Enoque. Né? As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus. Como assim estrelas que rodam sobre o fogo? Como é possível uma estrela rolar sobre o fogo? Na aula 1, eu provei que a estrela ela é um ponto energético no plasma. As fotos tiradas das estrelas são energia. E parece que são energias aprisionadas. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá. São aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse. Então você vê o quê? Enoque está dizendo que as estrelas são anjos aprisionados numa alta temperatura. Aí você fala, meu, isso é impossível. Hoje em dia, não.
Você pega a câmera P900 e você vê exatamente isso que Enoque falou. Exatamente isso. Daí a preocupação do livro de Enoque. O livro de Enoque é 100% verdadeiro? Não sei, cara, não faço ideia. Eu penso que pode ser que alguém tenha adulterado, originado algum gnosticismo aí, pode ser que tenha, mas fato é, mentiroso esse livro não é. Porque se fosse mentiroso, como depois de 3, 4 mil anos eu conseguiria provar o que o cara falou? Pois é, né? Estrela é o que? Um ponto energético no céu, no universo plasmático, tá? Então vamos lá, olha só, portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-os até o período da consumação. Amarrou-os, aprisionou. Então Deus aprisionou os anjos caídos nos céus. Que delícia! Dos seus crimes num ano secreto, para que, né, o dia, quando for o grande dia de julgamento. Então as estrelas que estão no céu são anjos aprisionados. Quando você olha para o céu e vê aquelas estrelas, que bonito, são anjos aprisionados, clamando pela benevolência de Deus, porque serão julgados. São os piores seres do universo que estão aprisionados. Que delícia! São aprisionados nos céus. Já imaginou que em cima de você tem os piores seres desse universo? Que estão... Porque, meu irmão, as estrelas, elas não são da Terra, elas são extraterrestres. Tudo aquilo que não veio da Terra é extra, fora, terrestre, Terra. Tudo aquilo que não veio da Terra é um extraterrestre. O biofísico das estrelas não é o biofísico humano. É um biofísico diferente. Meu irmão, os piores seres aprisionados aqui. Que delícia. Por que tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, ó. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Marcos capítulo 13, versículo 25. Como é que é possível as estrelas caírem do céu e os poderes celestes serem abalados? Por que as estrelas caírem do céu gera tanta preocupação? Né? Porque simplesmente elas são os piores seres desse universo. Quando elas caírem aqui, meu irmão, não adianta você ter tecnologia de ponta, não dá conta. Não dá conta. Olha só, Apocalipse. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra. Isso é bíblico. Vai cair, elas vão cair, as estrelas estão caindo. Como figos verdes derrubados da figueira, né? De um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido, como um pergaminho quando se enrola. Olha só, o céu foi recolhido. É o que eu falo, a terra é um ambiente controlado. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Apocalipse 6,13. Então chegará um momento que o quê? O céu vai se desenrolar ali, o domo, tá? Como se fosse um pergaminho. E os segredos serão revelados. Que delícia, né? E aí, meu irmão, é o que eu digo pra você, né? Hoje em dia, você não passa... Assim, eu não sei quem tá me assistindo, mas... Cara, você não é perseguido por ser cristão ainda, você será. Então, assim, aproveita o momento agora para se aproximar de Deus, de Jesus Cristo. Custa nada, de graça. Deus te cobra por acaso? Não, o pastor tem uns pedágiozinhos dele lá. Deus não te cobra, meu irmão. Para Deus, um cara que é multimilionário, um cara que é pobre, é tudo igual. Né? Ah, mas eu cometi erros no passado. Deus não veio salvar os justos. Deus veio pelos pecadores. Jesus Cristo veio pelos pecadores. Aproveita essa oportunidade. Olha que coisa interessante, tá? Deixa eu pegar essa passagem aqui para você poder entender. Olha só. Ele me mostrou o poder da luz da lua. Como é possível que a lua tenha luz, né? Só para você poder ver, né? Que seu poder é justo. Aí ele fala assim, ele me mostrou o poder da luz da lua. Porque a lua é um holograma, só para te avisar. Por que a lua é um holograma? A lua é um reflexo de algo que está fora do domo. O que está lá fora, eu não sei. Se é outro planeta... Se é reflexo de alguma coisa, eu não sei. Eu sei que a Lua é uma refração ali, tá? Ela, de fato, ela não é algo físico, ela é um reflexo. E como é que você sabe disso? Quantas filmagens não tem estrelas, a Lua focada aqui e estrelas atrás da Lua? Como é possível você conseguir filmar estrelas atrás da Lua? Já viu luz fazer curva? Eu não vi. E mesmo que fizesse, não seria possível fazer um grau tão grande de curvatura. Então, volta e meia, você tem que, olha só, as fases da Lua, que uma hora a Lua está translúcida, uma hora a Lua está cheia, uma hora a Lua está num formato diferente, uma hora você olha para a Lua e tem estrelas atrás da Lua. Como é possível? A não ser que fosse, de fato, uma holografia, alguma imagem, uma refração de alguma coisa que está pegando ali, tá? Então é isso. Por isso é dito, né? Ele mostrou o poder da luz da Lua, porque a Lua é uma luz.
É um holograma. O holograma é feito de luz. A luz da lua. A lua não é um objeto. Quando se falou para Enoque que a lua é a luz, porque não é um objeto. Então Enoque dizia que a lua é um holograma. Aí por que você acha que tiraram esse livro da Bíblia? Porque a lua de fato é um holograma, meu irmão. Ela sempre foi. Não é possível você fotografar a lua e ter estrelas. É impossível. Se você está vendo estrelas atrás da lua, tem alguma coisa errada. Tá entendendo? Então olha só. Enoque de novo. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Enoque falando, percebi na extremidade da terra, na borda da terra, o firmamento do céu acima dele. 1 Enoque 17:8. Como é que é possível? Enoque está falando de firmamento, a estrela ser um holograma, falando das estrelas, a lua ser um holograma e as estrelas no céu ser anjos aprisionados. Realmente, olha o nível de sabedoria desse livro. É claro que pode ser que tenha partes aí que são errôneas, mas fato é que tudo isso que ele falou, hoje em dia é facilmente comprovado, tá? Então você vê aí a sabedoria por trás do livro de Enoque, né? Então assim, é isso que eu digo pra você. Aí eu falo pras pessoas, eu produzi uma série no meu canal chamada assim, Do Micro ao Macro, onde eu provo que o universo é semelhante ao corpo humano. Por isso Deus dizia, vós sois deuses, tá? E você vê o funcionamento do cérebro humano e o funcionamento do universo. Então é praticamente a mesma coisa. Aí você vê, por exemplo, células do cérebro funcionando e você vê, por exemplo, o universo funcionando, tá? Então realmente é bem parecido, tá? Isso na condição do modelo heliocêntrico, tá? Então realmente é bem parecido. Nem que 1% disso seja verdade, já mostra que do micro ao macro é a mesma coisa. Eu falo que do micro ao macro é a mesma coisa, porque só de você analisar o corpo humano com a Terra, a própria natureza, já é muito semelhante, tá? É só você procurar a série no meu canal do micro ao macro. Então o corpo humano se assemelha à Terra e evidentemente posteriormente deve se assemelhar ao universo também. Por isso tem aquela afirmação, vós sois Deus. Não é que você é poderoso, não. É que simplesmente você foi criado imagem e semelhança do Altíssimo, tá? Olha só. E vi lá 7 estrelas semelhante a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. Olha só, 7 estrelas como espírito suplicando-me, tá? Das hostes do céu. As estrelas que rolavam sobre o fogo, né? Eu já falei sobre isso. Então você vê realmente o Enoque falando sobre aquilo ali, tá? Agora, olha que coisa interessante que eu falo aqui, olha só. O universo, a existência é o corpo de Deus, tá? O universo, a existência é o corpo de Deus. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala, façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança, é porque estamos dentro do corpo de Deus. Não estou dizendo que existe um ser humano imenso no céu, não. Estou dizendo o seguinte, que o funcionamento do corpo humano é semelhante ao funcionamento do universo, que é semelhante ao funcionamento da Terra. É semelhante, existe um padrão de criação divina, tá? Existe um padrão ali. Eles chamam de número de ouro, tal, mas é um padrão de criação divina. Olha que coisa interessante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que está dentro de você, tá? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você é santo. Apesar de você ser pecador, o seu espírito que Deus lhe deu é totalmente santo. Essa conjectura da alma, que é o seu corpo, ela é santa. Tá? Por mais que possa ter alguma adulteração genética ali, tá? Eu já falei isso em vídeos passados, ainda assim é santa. Então Jesus lhe respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vós sois deuses? Ou seja, somos uma cópia da microexistência de Deus, eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Então você vê basicamente o seguinte, tá? O modelo que foi criado, conjectura do corpo humano, o modelo que foi usado para criar o ser humano, foi esse mesmo modelo que foi usado para criar a Terra, foi esse mesmo modelo que foi usado para criar o universo, tá bom? Então, assim, o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Né? A alma, ela só existe na condição plasmática, mas para a alma funcionar tem que ter o Espírito. O Espírito é a razão e a existência de Deus. O Espírito, hoje, que lhe dá livre-arbítrio, de abrir e fechar a mão, esse que ele toma decisões, esse Espírito é o próprio Deus. Cada pessoa que assiste esse vídeo, qualquer ser nesse universo que tem um Espírito, uma alma vivente, foi concebida por Deus. Estou falando das criações de Deus, tá? Então esse Espírito é parte de Deus. Nós somos parte de Deus. Tá entendendo? Por isso que Deus sabe tudo que você faz, que você fala, nós somos parte de Deus.
Então nunca é tarde para você aceitar Jesus, meu irmão. Eu já estou provando, eu não sei nem quantos vídeos, já foram uns 12 vídeos que eu venho trazendo para vocês, eu vou até pausar para não perder o arquivo. Já foram uns 12 vídeos que eu venho trazendo para vocês, provando, né, a existência de Deus através da ciência, que é a cosmologia bíblica. Quantos vídeos eu não trago para vocês assim? Então, assim, diante de tantas evidências, eu acho que fica mais fácil de você aceitar Jesus. Ah, eu não vou aceitar Jesus, não. Porque o meu professor de história falou que essas religiões estão defasadas. São pessoas que não conseguem evoluir, né? Oh, que delícia! Então vai. Siga o caminho da promiscuidade. Faça o que você quiser, meu irmão. Quem sabe, de repente, não aparece um megazord baiano no céu, né? Dançando a música de Alecrina, com panelas na mão, e simplesmente falando assim, eu vi, sou eu que criei tudo. Vai. Meu irmão, vou só dizer uma coisa para você. A ciência, o fruto do conhecimento, que é a inteligência artificial, vai procurar destruir você. Se você tiver como seu Deus a ciência, pode saber que ela vai te fuder uma hora. Porque a ciência é assim, meu irmão. É assim, tá entendendo? É só você procurar os meus vídeos de Black Go aqui. A tecnologia mais avançada, o objetivo dela é destruir a humanidade. Que delícia. Agora, estou te falando a oportunidade de crer em algo que é maior do que isso. Um homem sem a existência de Deus não é nada. É um casulo, um vaso vazio. As merdas que você virá na sua geração serão tão grandes que, quer você queira ou não acreditar em mim, você começará a dar mais sentido à existência de Deus. É só você aguardar. Já estamos vendo homens usando fraldas geriátricas e pensando que são bebês. Daqui a pouco, quando começarem a dizimar a humanidade mesmo e os grandes problemas começarem a aparecer, você vai recorrer para quem? Para o Batman? Para Steve Hawking, Albert Einstein? Vai recorrer para quem? Hein? Pois é. Escuta o que eu estou falando. Hoje, talvez você que não goste de mim, você desmereça Deus Jesus Cristo. Mas Ele será aquilo que lhe fará suportar as dores desse mundo. Porque já estamos nas dores do parto, tá? Então, nunca é tarde para aceitar Jesus na sua vida. Tá? Aproveite enquanto ainda é possível. Porque haverá um momento que até o nome de Deus, Jesus Cristo, até a crença em Jesus, eles vão deletar da sua mente. Como? Não sei, mas vão. Então aproveite agora para ser redimido. Como Isaías mesmo dizia, buscai a Deus enquanto ainda é possível. Alcançai misericórdia enquanto ainda é possível. Tá bom? E é de graça, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, conheço meu trabalho, tem links na descrição, tenho certeza que você vai gostar. E claro, participe do Telegram. Fique na paz.